mais um vídeo do canal. Enfim, esse vídeo praticamente está sendo gravado depois daqueles do Esquadrão Suicida, então não estranhe a mesma camisa e o mesmo cabelo despenteado, eu acabei de acordar e tal, e é isso, vamos lá. De um assunto, como está no título, é de um assunto que praticamente está sumido no canal, até porque teve Golden Globe Awards, teve muitas coisas de séries, muitas coisas ligadas a cinema também e tal, e bem, talvez isso até fevereiro ele continue assim, porque em fevereiro tem muita coisa que não vai, em fevereiro tem muita coisa que vai acontecer, como por exemplo a estreia de Deadpool, o Oscar também, porque também vai ter vídeo especial do Oscar aqui. E é isso, vamos lá, teve muita novidade nessa temporada, é praticamente a temporada das surpresas desse ano, por enquanto, até porque ainda tem muitas temporadas por vir nesse ano e tal. E, enfim, é temporada de inverno lá no Japão, aqui é considerada praticamente a temporada de verão. E temporada de verão, porque as temporadas são divididas entre as estações do ano lá no Japão e tal. E é isso, vamos lá. Primeiro vamos começar com uma segunda temporada já, porque já só teve uma segunda temporada desse anime, sem falar da continuação. Na verdade, a segunda temporada de um anime e uma pausa no anime de Fairy Tail e tal, e que vale a pena falar, e é isso. Bem, vamos falar primeiramente da segunda temporada de Assassin's Creed 1, que tá sensacional, tá no terceiro episódio, até eu tô gravando na quarta, até na quinta ou sexta deve estrear o quarto episódio e tal. E bem, se você assistiu a primeira temporada e não sabe da segunda temporada, corre assistir, porque tá sensacional, mas se você quiser esperar também terminar, é a tua opção. Então, olha, só espere não tomar muito spoiler. Se de um amigo seu, no caso que esteja assistindo também, goste pra caralho. Enfim, pra quem não conhece, ele fala de um monstro. O nome dele é Koro Sensei. O Koro Sensei, ele se dá como responsável pela destruição de grande parte da Lua. E ele falou que até o fim do ano letivo no Japão, se alguém não matar ele, ele vai destruir, ele vai fazer a mesma coisa com a Terra. Enfim, ele é incumbido a ser um professor de uma escola praticamente mundialmente conhecida japonesa e tal, e ele é incumbido de ser professor de uma classe de alunos excluídos dessa escola. E esses alunos, eles têm a obrigação de tanto aprender técnicas para matar ele, porque também é uma classe que também está tendo a ajuda do governo para isso e tal. Tem também certas intervenções do governo em algumas partes em alguns episódios. E, enfim, essas crianças são incumbidas a matarem dele e tal. A primeira temporada fala bastante dessas crianças, tem histórias dessas crianças. A segunda temporada, no segundo ou terceiro episódio, também tem, mas enfim, é melhor vocês assistirem a primeira temporada primeiro, para depois assistir a segunda temporada. Mas já saibam que ela tá sensacional também. É um anime que eu recomendo muito. É uma paródia, assim como foi One Punch Man. Tem referências a outros animes, como por exemplo Naruto, como por exemplo Bleach, como Gintama, o próprio Gintama, que também é outro anime que faz referências a muitos animes, que muitas vezes é uma paródia também. Tem uma comédia exagerada, escrachada às vezes e tal. E, enfim, é um anime sensacional. Assistam sem medo, fiquem à vontade, até porque é muito difícil de Assassin's Creed 1 te decepcionar. Enfim, vamos falar de Fairy Tail Zero também, que é o spin-off de Fairy Tail. Como eu já falei também, teve em algum vídeo aqui que eu falei de Fairy Tail Zero. E bem, uma das coisas que eu praticamente parabenizo o Hiro Mashima é pela criatividade dele de fazer spin-offs não, fillers,
que são legais e tal. São filhos que primeiro ele passou pra mangá e depois ele viraram anime. E Fairy Tail Zero é um filho importantíssimo na história de Fairy Tail, até porque fala dos anos antes da fundação de Fairy Tail. E enfim, fala da história da primeira da primeira mestra, que é a Mavis. E a história tá começando agora. Eu não vou dar muito spoiler, não vou dar sinopse, porque pra ver esse spin-off você tem que conhecer um pouco de Fairy Tail e tal. Enfim, Fairy Tail é um anime sensacional, é um dos mundos que eu mais gosto, assim como One Piece, que também tem muita gente que tá falando que tá muito legal, mas eu acompanho One Piece somente no mangá. Eu tô só no arco, eu tô ainda no arco dos Homens Peixe, então sem spoiler, por favor. Enfim, vamos agora para as novidades. Porque quem é otaku gosta de novidade nessa porra. Vamos lá. Primeiro vamos falar de outro anime comédia, paródia. Não que seja paródia, porque ele pela sinopse ele é categorizado como shonen, comédia e slice of life, que fala de... Slice of life é como se fosse parte da vida de algum personagem e tal, tipo, tem aquele mundo, o mundo tá correndo certinho e é uma parte da vida do personagem principal e tal. Bem, o anime fala da história de Coconuts, que é um filho de um dono de uma loja de doce pequena no Japão, mas aparentemente o pai dele é conhecido no Japão inteiro como vendedor de doces e tal. Até que certo dia uma garota chamada Hotaru, que é filha de o pai dela é dono de uma grande concessionária de carro, seu burro, de uma grande fábrica de doces e tal, e o pai dela quer contratar o pai do Coconuts para trabalhar com ele. Só que, bem, o Coconuts ele não quer tomar conta da loja porque ele tem um sonho de ser mangaka e tal. E, bem, como ele tem um sonho de ser mangaka, ele não pode tomar conta da loja, então o pai não pode aceitar. E no meio então a Hotaru ficou incumbida do dever de influenciar o Coconuts a ser o dono da loja, e para que o pai vá trabalhar com ela e tal, e ela fica na cidade, morando na cidade, vai na cidade praticamente todo dia e tal, e ela é responsável praticamente por todas as cenas de comédia no anime. E enfim, é um anime muito engraçado, ele é extremamente novo talvez só tenha 12 episódios, muito difícil que ele vá ter 25, e talvez se ele tiver só 12 episódios é capaz de ele ter uma segunda temporada e tal, pelo menos na esperança. E é isso, vamos lá pro próximo, que também é comédia. Desculpe pela pronúncia, até porque é um anime completamente japonês. O nome em inglês dele é Girls Beyond the Earth Koya, e o nome japonês é Shoujo Tachi wa Koya Omezasu, que é uma comédia dramática, romance, e tem um shoujo. Enfim, o anime fala da história de Bunta. Não pense besteira, é Bunta, tá? Não é bunda. Enfim, o Bunta é um garoto normal de uma escola que não sabe o que é da vida por enquanto, então ele passa bastante tempo se divertindo com os amigos e tal, até que um dia uma garota chamada Sayuki Konodora, se eu não me engano é o sobrenome dela, ela convida ele para fazer o roteiro de um jogo shoujo, que praticamente é aquele jogo de conquista que você vê na internet e tal, que você vê também em videogame. É daqueles jogos que você tem que ficar interagindo e conforme suas escolhas você termina com alguém e tal, tipo um Amor Doce da vida aí. Enfim, é uma história, é uma comédia. E, bem, a história é praticamente ligada totalmente a isso, não tem o resto assim fora da vida escolar deles, é totalmente ligado ao grupo para criação de jogo. É um grupo mascarado
entre aspas, no colégio, porque era um grupo de marketing. Ele tem o nome de um grupo de marketing, de clube de marketing no colégio. Para quem não sabe, no Japão tem esses clubes, e tem clubes formados e regras para esse clube nos colégios e tal. E bem, como um clube qualquer tem que ter associados, e o Gonta ele fica incumbido de também chamar outras pessoas para o grupo e tal, e basicamente todas as pessoas são amigos dele. E bem, tem discussões engraçadas, histórias engraçadas e tal. Como é uma comédia e tal, ele não é uma paródia como Assassin's Creed 1, mas é um anime bem divertido, bem legal de se ver e tal. É isso, vamos pra próxima. E agora vamos sair um pouco da comédia, porque eu acho que só foram esses que foram lançados como comédia. Vamos pra Divine Gate. Eu tô vendo as sinopses no aplicativo de Giganima. É praticamente o aplicativo do anime aqui. Até porque todas as legendas são feitas pelo anime aqui. E, enfim, vamos lá. Divine Gate é um anime sci-fi, ação e mistura com um pouco de fantasia. Ele fala da história de um portão divino. Esse portão divino ele leva ele é aberto ao mundo dos vivos raramente. Ele vem dos céus, ele conecta os céus e o submundo através dele. E bem, ele, graças a isso, ele pode iniciar tanto um caos e tal. E ele também é responsável pelo que eu acho pelo sumiço de pessoas de certas pessoas no planeta, porque ele também há uma teoria de que ele pode realizar, uma teoria no próprio anime que ele pode realizar desejos e tal. E bem, há um grupo de jovens escolhidos de jovens que são escolhidos por terem ligações a certos deuses, como por exemplo o deus do fogo, um deus ligado à água, um deus ligado ao vento. O próprio Loki também, ele também faz parte dessa história e tal. Pra quem não sabe, pra quem conhece só o Loki da Marvel, e também é um deus asgardiano e tal. Tem muita referência dele a muitos animes. Enfim, até no próprio Sensei. E bem, essas crianças esperam até que um dia eles têm os poderes ligados a ele, ligado a cada elemento. E bem, essas crianças sonham em alcançar o portão divino para poder realizar seus desejos, porque perderam pessoas importantes de sua vida e tal. Algumas em suas histórias e tal. Não vou me alongar muito, até porque não quero dar spoiler. É um anime interessante, quem quiser assistir, fique à vontade. Tá no terceiro episódio ainda, é capaz de estrear o quarto na sexta-feira. O outro anime que também é ligado a essas histórias a deuses e tal é Luck and Logic. É um anime praticamente levado muito mais à fantasia do que Divine Gate. Até porque, mas Divine Gate também é muito ligado à fantasia, então não faz tanta diferença assim. E bem, Luck and Logic fala de um mundo. Esse mundo está completamente em crise e tal. Até porque muitos monstros assolam essa cidade e tal. E bem, esse mundo é ligado a Theta Heaven. Theta Heaven é um mundo onde vivem os deuses. Esses deuses vieram para a Terra, para esse mundo agora, para ter para poder morar nesse mundo e tal. E bem, esse anime ele é praticamente não totalmente levado a comédia, e muitas vezes não é levado a sério. E bem, esses deuses e deusas, eles podem entrar em transe com certos humanos. Esses humanos são chamados de logicalistas. Esses logicalistas, eles podem entrar em transe com esses deuses, e entrando em transe eles conseguem alguns poderes para lutar contra os monstros que estão
nesse mundo esses monstros podem ser fracos, podem ser fortes, podem ser gigantescos e tal. Não tem muito a alongar e tal, talvez não seja um anime tão interessante assim. É um dos poucos que eu ainda penso em dropar no meio do caminho, até porque ele leva muito pro eti, mas enfim, não tenho nenhum problema sobre animes eti, mas nesse caso Lucky Logic tem uma história boa, praticamente um mistério ainda a ser resolvido, e é isso, também tá aí a dica pra vocês, pra quem quiser assistir. Bem, vamos partir para os animes mais sérios agora. Antes dos mais sérios, tem Prince of Stride. É um anime. Não vou me alongar muito nesse, até porque é para as pessoas que gostam um pouco de yaoi, mas esse anime ele não tem tanto yaoi assim como foi Free, que é um anime ligado ao esporte e tal. E bem, Prince of Stride fala de um esporte que consiste numa corrida que mistura parkour, mistura velocidade, passada de bastão, tipo você como por exemplo revezamento de corrida, e enfim, não tem muito a se falar e tal. Tem momentos engraçados, momentos yaoi, momentos românticos com garotas também. Enfim, não tem muito mais o que falar também, não. Enfim, vamos pros animes. Agora vamos pros animes mais sérios. Vamos falar primeiro de Dimension W. Dimension W é um anime mais sério, pelo menos em comparação a esse que eu estou falando. E Dimension W fala de um mundo onde Tesla desenvolveu uma forma de que a eletricidade ela seja propagada pelo ar. E tipo, dessa forma ele praticamente aboliu os combustíveis fósseis, e tudo é ligado à eletricidade, tudo é ligado à eletricidade, como tudo isso, com todo esse desenvolvimento, não só o desenvolvimento da cidade aumentou, mas também como o desenvolvimento dos crimes aumentou e tal. E bem, nessa história, ele fala sobre a história de um coletor. Um coletor é praticamente um mercenário, que ele é responsável pela coleta de bobinas ilegais e tal, bobinas que são extremamente importantes para serem usadas em diversos fins, que podem ser utilizados para armas, podem ser utilizados para carros, podem ser utilizados para eletricidade de casa e tal, podem ser utilizados até para criar androids e tal. E bem, numa dessas missões ele encontra uma android, na qual eu não me recordo o nome agora, e essa android é responsável ela é filha entre aspas, porque praticamente foi cuidada de um doutor que é bastante importante nessa história e tal. E bem, tem todo o mistério envolvido nessa história. É um anime bem legal e tal. Espero que seja melhor desenvolvido também, até porque ele por enquanto está seguindo o ritmo de faz missão, vai pra lá, faz missão, volta pra cá e tal. E bem, nenhuma como que eu vou dizer, nenhum desenvolvimento tão grande assim na história em si. Bubuki Buranki, que pra mim é a história mais, como que eu vou dizer, mais surpreendente desse ano, porque Bubuki Buranki ele, não sei se eu falo que ele envolve mecha, até porque, não, enfim, vocês vão entender e depois assistir as suas conclusões. Ele é só categorizado como ação. Enfim, ele fala da história de 5 jovens. Esses 5 jovens, eles são cada um tem a sua história e tal. E eles têm armas que são partes de um titã. Mas como assim? Um titã tipo Shingeki no Kyojin? Não, os titãs nessa história eles têm uma aparência mais tecnológica e tal, tipo como se fosse um robô gigante e blá blá blá, e cada um tem a sua parte, um braço, uma perna, uma mão, um coração, por exemplo. E enfim, essas crianças são responsáveis,
como que eu vou dizer, rebeldes antigovernamentais que eles lutam contra o governo, contra a tirania do governo e tal. E eles são responsáveis por acordar um titã que é chamado de Obo. E, bem, esse Obo ele é bastante ligado a uma história que trouxe um desenvolvimento maior àquele mundo e tal. O cenário desse anime é lindo, lindo de encher os olhos mesmo. Logo no primeiro episódio vocês já sabem e tal. Ele abusa um pouco do traço 3D. O traço 3D, porque ele veio praticamente em Kingdom também. E bem, Lucky Logic também abusa desse traço. Vamos pro próximo, para não se alongar muito. Vamos lá. Aijin. Aijin fala é uma história praticamente misteriosa e tal. Ele é categorizado como sobrenatural, aventura, terror, mistério, seinen e sobrenatural. E bem, ele fala, o Aijin é uma palavra utilizada para as pessoas que são seres humanos normais, e essas pessoas elas são imortais. São pessoas raras e tal, tem todo um mistério envolvido nela. Tem gente que fala que pode se vender uma pessoa dessas pro governo e o dinheiro é grande e bem, muitas dessas pessoas também são usadas para ações militares, para ir para guerra e tal. E tem relatos nesse mundo de exércitos que são destruídos por uma pessoa só. E enfim, começou agora o primeiro episódio. Pelo menos vai pro segundo episódio. Já estreou o segundo episódio. E, bem, tem muita coisa a ser desenvolvida nessa história. Pelo menos é o que eu espero. E tem um trailer aí que passou dessa história, que é de um velhinho numa missão lá. Enfim, se eu conseguir encontrar, eu coloco na descrição pra vocês. Então, vamos lá. Bokudakega Inaimachi é um anime é o anime que eu tô mais gostando nessa temporada. Ele é seinen, é sobrenatural, psicológico e, se eu não me engano, acho que envolve também um pouco pro shoujo e tal. E, bem, esse anime ele fala da história de um jovem, vamos dizer, eu considero 28 anos ainda jovem. E aos 28 anos ele não tem uma carreira assim tão estabelecida. Ele é vendedor de pizza e tal. E bem, nessa história ele tem uma habilidade que se chama Revival. E essa habilidade ele consegue voltar um minuto antes de uma... Bem, ele pensava que podia ser assim, que podia voltar um minuto após uma catástrofe acontecer. Tanto que no começo ele já mostra como que é esse poder e tal. Só que acontece no decorrer dessa história uma coisa que ele acaba, o revival dele acaba voltando ainda mais. Ele acaba voltando a 18 anos atrás, para evitar um assassinato de uma garota que ele conheceu na escola e tal. E bem, a história dele é sensacional. A tradução de Bokudakega Inaimachi é a cidade onde apenas eu não existo. E é uma história sensacional. É o título de um texto que também está nessa história. E bem, espero que vocês gostem. É um anime que eu mais gosto. É capaz de ele virar um dorama. Pra quem é fã de doramas também, pode esperar pra ele virar um dorama também. Mas enfim, whatever, eu espero que eu prefiro na versão anime mesmo, mas enfim, a opinião dele é do Azen Kung Fu Generation, que é a mesma que fez Haruka Kanata do Naruto. E bem, enfim, trilha sonora é muito legal, história muito legal também, não tem muito o que falar. É um anime que ainda preza pelos traços convencionais. Enfim, tem outros animes que eu cheguei a assistir e dropei. Foi Nor 9, que é uma novel. Não gostei porque tem cara de ser uma novel muito melosa. E enfim, a Ono Kanata no For Hitman. Eu acho que esse anime é legal, mas não me convenceu.
Enfim, fica vocês tirem suas próprias conclusões assistindo. E vamos falar do último agora, tirando o fato. É mais um Sword Art Online da vida, né? E bem, o nome desse anime é Haichu Gensou no Gringa, que é, bem, fala de alguns jovens. Esses jovens caíram em um mundo virtual, só que aparentemente é um mundo virtual, um mundo de RPG. E bem, parece que nesse mundo eles acordaram nesse mundo de RPG e tal, só que nesse mundo eles não conseguem lembrar nada do que aconteceu no mundo verdadeiro. Eles não, tipo, eles sabem, eles falam no celular, mas eles não sabem que é um celular, por exemplo. Eles não sabem que eles falam de carro, mas eles não sabem que é um carro. Enfim, é uma história totalmente misteriosa e tal. Eles se veem perdidos nesse mundo, se veem obrigados a viver naquele mundo, viver nas regras naquele mundo, treinar para como em classes de RPG e essas coisas e tal. Cara, é uma história que espero muito. É uma história que tem muito para superar, tipo Sword Art Online e Log Horizon. E enfim, é o último anime dessa lista e tal. São os animes que eu tô assistindo, ainda tem muitos outros. Musage no Phantom World, Active Raid, ainda tem a continuação de Naruto também, o próprio Gintama que ainda continua, Koyomi Monogatari, Yu-Gi-Oh!, essas coisas e tal, enfim. Eu falei de alguns aqui, espero que vocês tenham entendido algumas coisas, desculpem eu saindo um pouco ou estranho ou confuso de se entender, mas eu espero que tenha ajudado a vocês a escolherem os animes que vocês querem assistir e tal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!